Sejam bem-vindos a mais uma noite de entrevista no canal Sérgio Tavares, sempre todas as quintas-feiras às 21h30 de Portugal, 17h30 no Brasil. E precisamente do Brasil chega-nos o convidado de hoje, que é também bem conhecido já do público português, já tem dado várias entrevistas para Portugal, mas é um gosto enorme ter aqui comigo esta noite então Ricardo Felício, climatologista, foi professor e investigador da Universidade de São Paulo, estuda a temática climática há décadas, já esteve na Antártida várias vezes e refuta simplesmente estas teorias alarmistas em torno das alterações climáticas globais, tão propaladas pelos globalistas. Esses globalistas, exatamente, os mesmos que nos atormentam com o alarmismo pandémico, vêm-nos agora alarmar e atormentar com o alarmismo climático. Então, sem mais demoras, porque eu tenho tanta coisa para perguntar ao professor Ricardo, vou já então recebê-lo aqui no estúdio de transmissão para Portugal e para o mundo. Professor Ricardo, muito bem-vindo. Muito obrigado, senhor Sérgio Tavares, pelo convite mais uma vez. É uma honra estar com vocês e agradeço a oportunidade de a gente poder esclarecer mais algumas coisas sobre esse tema tão relevante e agora até, vamos dizer assim, o norteador, né, para onde a nossa humanidade caminhará, né, ou para o desastre, que não é o desastre que eles falam, né, mas é o desastre que é relativo às consequências para se evitar o desastre, né? Quer dizer, vamos matar a humanidade para salvá-la. Exatamente, exatamente. E como diziam em câmara oculta um diretor da CNN, as alterações climáticas são o novo Covid. Como já o Covid já não pega, agora vamos então em frente com isto e eles já estão em força. Daqui a bocadinho vamos ver uma compilação de imagens que mostra de facto que eles estão com muita força. Mas vamos aqui começar só aqui com um fator importante. Eu creio que foi em 2012 que o professor Ricardo deu uma entrevista ao Jô Soares, que eu vi no YouTube, uma entrevista incrível, em que parecia que Jô Soares o tinha convidado para o descredibilizar, porque já na altura o professor Ricardo dizia que isto era uma farsa enorme em torno desta questão do clima, e o professor Ricardo desmontou completamente, deixou KO todas as tentativas do Jô Soares, que acabou até rendido e a dizer que alívio falar consigo. Vamos aqui só, antes de entrarmos aqui profundamente no tema, diga-me como é que foi essa entrevista, que se sentiu que ia lá para tentar levar tareia do Jô e se acabou com KO, como é que foi essa experiência com o Jô Soares? Foi uma entrevista, eu convido quem não viu, ponha no YouTube, Ricardo Felício no Jô Soares, uma delícia, 30 minutos que passam a correr. Conte-nos como é que foi essa entrevista. Bom, eu me senti Daniel ainda na cova dos leões, né? Porque a gente sabe que essa emissora ela tem todo um perfil aquecimentista, né? Existia um bastidor ainda antes dessa entrevista, meses antes, eles fizeram uma entrevista por telefone que demorou pelo menos umas 2 horas. E aí, no dia da gravação, foi dia 1º de maio de 2012, a gente fez, então eu fiquei lá muito tempo esperando, e depois nós fomos para o Vamos Ver, né, diretamente, e as questões foram vindo sobre o ozônio, sobre a temperatura da Terra, etc. A gente só foi simplesmente desmontando, né, porque não há evidências daquilo que eles propagam. Se eles falam que o CO2 controla a temperatura da Terra, a gente não vê essa evidência na história do planeta. Então, simplesmente, a gente foi só rebatendo as coisas que ele ia ali levantando, né? E tem que lembrar que aquele período, nós estávamos em maio, já era um pré-tempo ali para Rio+20, né? Como também todos os países estavam meio que pulando fora dessa questão climática, né? Principalmente as grandes potências não queriam fazer nada disso, eles querem sempre jogar conta para os países mais pobres, e já estava com esse discurso. Teve também esse viés, tá? Teve esse viés político de colocar alguém ali para melar a situação, mas ao mesmo tempo tentar descredibilizar a pessoa que estava lá. Só que acho que o tiro saiu pela culatra, né? Nunca se falou tanto sobre a mudança climática, a suposta mudança climática, e quanto que a hipótese que a sustenta é extremamente frágil, né? Então ali acho que foi a grande semente, embora a gente já estivesse falando isso pelo menos naquela época já há quase uns 10, 12 anos já. Exatamente, porque essa foi a altura em que precisamente apareceram os primeiros grandes gurus climáticos, como o John Kerry e o Al Gore,
que faziam aquelas previsões catastróficas de que o Ártico ia ficar sem gelo no verão dentro de 5 anos e, portanto, foi muito pertinente. Antes de lhe pedir o comentário, vamos precisamente ouvir, porque foi nessa altura que eles começaram a enriquecer, tanto Al Gore como John Kerry estão agora milionários. Eu encontrei-o no Fórum Económico Mundial em Davos em janeiro passado, onde o confrontei e ele ficou danado. Eu e os Rebel News, nós fizemos perguntas que ele não gostou, ele ficou zangadíssimo, mas ele foi de jato privado, que é uma hipocrisia no que diz respeito para quem defende o clima. Vamos ver o que é que eles diziam nesse ano de 2012, onde o professor Ricardo foi ao Jô Soares. Vamos ver o que é que os dois gurus climáticos que enriqueceram como ninguém diziam. There is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. You have sea ice, which is melting at a rate that the Arctic Ocean now increasingly is exposed. In 5 years, scientists predict we will have the first ice-free Arctic summer. Olha então, professor, nada disto já começa aconteceu. a rir, né? Não, porque primeiro que eles já sabem que já tivemos verões, sim, sem gelo, né? Eu sempre gosto de discutir isso com as pessoas, lembrando do tempo da Guerra Fria. Então, o Ano Geofísico Internacional, em 57 até 59, foi estendido até 59. Na verdade, era uma disputa entre as forças militares do mundo, disfarçada de científica. Então, obviamente, os estudos sobre a calota polar já começam na década de 50. Nós temos fotos do submarino, o Sky Dragon e o Skate americanos na calota polar sem gelo, tá? Quase praticamente nada, as políneas enormes, né? Aberturas do mar gigantescas. Então já é muito conhecido que o Ártico ele tem períodos de degelo e de congelamento, né? Porque são derivados da distribuição de energia da parte tropical para a parte polar. Então, quando você está agora com um fenômeno, por exemplo, do El Niño, então, embora o El Niño esteja muito intenso, aumentando as temperaturas, principalmente porque os satélites pegam muito mais as informações tropicais do que as polares, você viu que a parte do gelo do Ártico ele até se recompôs mais rápido esse ano, porque o calor não foi redistribuído. Então é sempre uma derivação. A natureza trabalha com potenciais. Então, se você tem um potencial muito grande, daqui a pouco, uma forma explosiva, ele tenta voltar a uma situação de menor potencial. Por isso que é aquela coisa que a gente sempre fala, senhor Sérgio, que é aquela coisa que o pessoal fala, o equilíbrio da natureza. Nunca existiu esse equilíbrio. A natureza está sempre trabalhando com potenciais. Ela quer sempre zerar potenciais e o pessoal traduz isso como equilíbrio. Não, nunca existiu isso, né? Sempre nós estamos trabalhando com potenciais, com gradientes, uma vez que algum lugar ficou mais quente, o outro vai ficar mais frio, porque você vai esperando essa distribuição. Então, a gente viu que essa conversa nunca aconteceu, né? O Ártico continuou lá. Eu tenho imagens desde 1985, que a conversa que em 2012 não ia ter. Aí eles estenderam isso para 2082, 85, por aí. Eu falei, bom, é sempre assim, é a mesma imagem, você só troca o número do ano, né? porque a coisa não acontece, né? Então, realmente, é mais uma das fraudes deles. E outra coisa que eu sempre vou falar, e vou falar muitas vezes aqui, porque eu já vi que o senhor vai trazer muitas imagens e temperaturas, etc e tal. Sim, eu sempre falei, falo e vou repetir como a gente falou para os nossos outros colegas que também de Portugal que fizeram a entrevista, a gente tem que responder um enorme e daí, né? Ninguém tem que colocar regras na natureza. A natureza faz o que ela bem entender. Então, se esquenta, se esfria, se congela ou se derrete, é o grande daí. Cabe a nós entendermos qual é o processo que fez isso. A gente está muito longe de descobrir todos esses processos. Agora, simplesmente você falar que é o CO2 e que é o homem é uma desculpa bastante esfarrapada para admitir que não sabe, né? Exatamente, e já lá vamos ponto a ponto, desde a questão do CO2 e tudo mais, porque o que é certo é que depois estes gurus climáticos que ficaram milionários ao ponto de terem aviões privados, etc., nunca vieram pedir desculpa pelas previsões falhadas. Mas, professor, com certeza, e como estuda isto há décadas, sabe que antes desse período em que se falava do aquecimento global, tivemos ali na década de 70 um período em que a narrativa era outra, era o arrefecimento global, uma era glaciar. Nós temos até aqui uns segundos de um dos principais atores na década de 70, daquela série Star Trek, o Nimoy, a dizer, preparem-se, vocês não vão ver o sol, os vossos filhos vão enfrentar uma neve horrível, o que depois também nunca aconteceu. Vamos então ver que o alarmismo
alarmismo climático já começava nos artistas, nas figuras públicas, nos governos, em 1970. Vamos aqui ver. We are unprepared for the next advance. The result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a polar desert. Professor, um deserto polar que nunca aconteceu. Isto foi em 1977. As pessoas que viram aquilo ficaram assustadas, né? Ficaram assustados, né? A única coisa que ele tem realmente aí, a palavra dele que tem uma certeza, é porque na história do planeta, quando a gente vê as eras glaciais, né, realmente é um período em que a natureza não está em abundância, né? Realmente ela se retrai. A única fala dele correta é essa, porque está baseada na história, né, da glaciologia, na paleontologia, na paleoclimatologia. Então a gente vê que, sim, quando o planeta entra numa era glacial, as coisas ficam bastante dificultadas. Então você vai ter fome, vai ter todas essas coisas. Mas o prognóstico de que isso ia acontecer, né, não aconteceu. Então é interessante que só no século XX nós tivemos 2 períodos de, vamos dizer assim, de aquecimento e de resfriamento. E o mais interessante ainda é que o primeiro, que é o de que vai para os anos 30, é muito maior do que o atual. Ele não é o maior de agora, né? E o pessoal precisou aí trabalhar em cima desses dados para criar um aquecimento agora para o final do século XXI, mas ele não é maior do que aconteceu na recuperação da saída do século XIX. Ou seja, então, na década de 70 e 80 atormentavam-nos com a era glaciar e o frio extremo, não aconteceu. Mudaram a narrativa para aquecimento global. Eu cresci na década de 90, 2000 com a história do aquecimento global. Também não aconteceu. Então, a partir daqui de uma certa altura, eles mudaram o termo para mudanças climáticas, alterações climáticas, porque assim é mais fácil acertar, não é, professor? Se aquecer, mudanças climáticas. Se arrefecer, mudanças climáticas. É nesse ponto em que estamos. Eles mudaram a definição para não falharem tanto mais e não serem humilhados, não é? Exato. Lembrando que o IPCC já nasce com o nome mudança de clima, né? Então eles já estão lá garantindo aquele coringa escondido embaixo da manga que eu sempre falo, né? Porque a mudança climática é qualquer coisa. Inclusive, eventos meteorológicos são chamados de mudança climática, que é um grande absurdo. Então você vê coisas acontecendo, tem um período de estiagem um pouco mais severo, um pouco mais prolongado, já fala que é uma seca. Seca é um conceito climático, não é um conceito meteorológico. Então já há uma grande confusão nos próprios conceitos que a ciência trouxe para a gente poder estabelecer esses padrões, o pessoal fala qualquer coisa. Então, por exemplo, agora no Brasil e aí para vocês no Hemisfério Norte, nós temos períodos diferentes de estação, porém elas têm algumas similaridades. Então, o verão de vocês, em geral, é muito mais seco, tem bastante brilho solar por causa da ausência de nuvens. Para nós aqui é o inverno em boa parte do Brasil e em alguns lugares também do Hemisfério Sul, que também tem esse padrão. Então, o nosso inverno é mais seco, o verão de vocês, em geral, é mais seco. Né? Você ainda tem um contraste com o Mediterrâneo, que agora vai se aquecer bastante com a alta que está em cima dele, e depois ele entrega essa umidade, e é sempre dando a volta na bota da Itália, que a gente fala, né? Pega primeiro o pessoal lá pelo mar do Adriático e entra pela Europa, enquanto que o frio vem pelo norte. Então tem todas as assinaturas que a gente tem que saber reconhecer, né? Os meteorologistas não sabem reconhecer todas as áreas, a gente aprende as coisas de maneira muito regional. Isso também é ruim para a profissão, mas é porque é tanta complexidade que você tem que estar entendendo um monte de coisas que acontecem. Mas veja só, então todas as coisas que estão acontecendo agora, eles simplesmente traduzem de mudança climática. Inclusive, isso ajuda, né, a classe política a se eximir de resolver verdadeiras questões que podem ser resolvidas com ciência, com tecnologia, na área operacional, né? Que a gente fala do dia a dia, né? Quando você tem lá uma enchente, quando você tem uma inundação, como é que a gente controla isso? São os fenômenos meteorológicos, os quadros meteorológicos que definem, né, uma estação sazonal, que aí sim tem uma componente climática. Por isso que a gente tem que sempre chamar a atenção para as pessoas. Acordem, quando eles começarem a falar isso é culpa das mudanças climáticas, significa não temos a menor ideia do que estamos falando. Exatamente. Aconteceu aqui em dezembro do ano passado, tivemos umas cheias, umas enchentes na capital de Lisboa, mas depois encontramos registros do século passado, de 1800 e tal, de 1930, com as mesmas cheias ou piores.
mas os líderes políticos aqui, absolutamente globalistas, que costumamos vê-los no Fórum Económico Mundial, vieram logo dizer, não, estas chuvas são as alterações climáticas. Só que facilmente desmontamos que isto já sempre acontecia, completamente. Aliás, professor, como já agora falando aqui em previsões, eu vou-lhe mostrar esta previsão aqui da Amazónia, de um jornal que dizia, isto aqui já para aí em 1900 e tal, qualquer coisa, 1990, para aí, que em 2010 a Amazónia 85. seria uma 85, uma imensidão, exatamente, uma imensidão de areia, então, mas parece que não é, professor? Parece que não. Não, a gente até fez um vídeo sobre esse material, né? Foi da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? O Pinheirão, que já é falecido, entrou na Embrapa, na presidência da Embrapa, começou a fazer esses tipos de prognósticos absurdos, falando sobre assoreamento das represas, etc. e tal. Bom, assoreamento realmente, né? Que você vê aqui no Rio Grande do Sul, esqueceram nos últimos 40 anos de remover as areias, de fazer o desassoreamento das barragens e tudo mais, né? Nós tivemos essa complicação. Por isso que eu falo que no caso do Rio Grande do Sul não é só um fenômeno meteorológico. O climático ele não é um fenômeno meteorológico, mas é um fenômeno geográfico, né? Você tem vários outros elementos ali que estrategicamente, digamos assim, né, foram deixados de propósito, largados para que se acontecesse todo o caos. Então, de novo, um prognóstico, né, que é isso, feito em 1985, que em 2010 nós teríamos uma grande savana na Amazônia, não aconteceu. E, meu caro Sérgio, é a mesma coisa que eles falam hoje, tá? Tanto o painel brasileiro de mudanças climáticas aqui no Brasil, quanto o IPCC, com todas as bobagens deles de sempre, eles falam a mesma bobagem, só estão empurrando o mesmo cenário para frente, né? É aquela coisa que nunca acontece, é o Godzilla que está no horizonte e ninguém enxerga, né? Então, não aconteceu, não, empurra mais 10 anos, empurra mais 20 anos, mas vai acontecer. É a venda do medo, né? Exatamente, a Marina Silva, que esteve neste Fórum Económico Mundial no encontro deste ano em Davos, onde eu estive a fazer a reportagem, infelizmente não consegui apanhá-la nem confrontá-la, porque eu tinha coisas para lhe perguntar, nomeadamente relacionadas com a Amazónia. Ela bateu muito nesse tema das alterações climáticas, que aquela sua pele de tartaruga, aquele seu aspecto, bateu muito nesse tema, mas eu infelizmente não a consegui apanhar. Apanhei o Tedros Adhanom da OMS, juntamente com os Rebel News, apanhámos o John Kerry, não consegui apanhar ela, para lhe perguntar, então, mas diga-me lá uma coisa, é que a Amazónia está a ser desmatada e a ser queimada agora, este ano, como nunca, e onde é que está, o seu grito de revolta? Onde é que estão os cantores, Caetano Veloso, Daniela Mercury, a chorarem, a fazerem as cantigas? Então agora não se fala na Amazónia, não é, professor? Porque isto é uma hipocrisia gigante. Confirma que está a haver um desmatamento na Amazónia muito maior do que havia na época Bolsonaro? Sim, e os dados mostraram isso, já está, é uma notícia latente já aí pela imprensa, né? Mas é um silêncio geral, né? Você vê que é um silêncio geral de vários, eles até relatam, mas não criticam, né? Agora é a coisa silenciosa. E cadê, né? Cadê o grande alarde? Cadê o grande problema? Não tem, né? Na verdade, eles só querem dominar aquela coisa para tirar muito dinheiro, né? Todo esse pessoal que está metido com isso sabe que as riquezas da Amazônia, inclusive madeira, né? É uma coisa assim estapafúrdia de tanto dinheiro que tem ali, e não vão falar nada, vai ficar por isso mesmo, né? E seja o que Deus quiser, né? A mudança climática ela realmente precisa ter endereço, nome, culpados, tudo certinho. Né? Cadê aquela questão que nós também temos, Sérgio, que é muito importante a gente falar? Corta a árvore e não chove no Sudeste, acaba as chuvas do Sul. Então eu falei, eu realmente acredito no João e o pé de feijão, né? Porque devem ter jogado um monte de sementes mágicas e nasceram milhões de árvores de uma noite para o dia para chover tudo isso que tem agora. Então sempre a gente fala aquela hipótese fraudulenta, né? De falar que a árvore faz chuva, toda aquela conversa mole que a gente tem que aguentar em todos os períodos de seca, né? Daqui a pouco, quando tiver uma seca, é por causa do corte das árvores da Amazônia. Falei, poxa vida, então realmente, o João e o pé de feijão não deixou de ser uma hipótese, é uma teoria já confirmada, porque a gente vê que as chuvas voltam com tanta intensidade, as chuvas que vêm das árvores, né? Fazendo aqui uma brincadeira com nossos telespectadores. Exatamente. Não, e a pergunta é mesmo, onde é que estão os artistas? Porque eles fizeram uma música tão comovente na era Bolsonaro, mas agora estão calados. De facto, é uma hipocrisia. Gritar. Eu acho que eles estão tomando conta das girafas que eles encontraram na Amazônia.
Pois, pode ser isso, sim. E para não falar que o Lula esteve com o Macron, aquilo parecia uma lua de mel. Eles estavam de mão dada, pareciam dois casais recém-casados lá a passear pela Amazónia. Macron, que é um dos piores globalistas, um fantoche do Fórum Económico Mundial, dos piores que existem, ao nível de Justin Trudeau no Canadá, é dos piores, dos mais corruptos e vendidos, e estava de mão dada na Amazónia com Lula. Ora, isso não augura coisas boas, não é? Quando os piores globalistas vão lá, e sabemos que Lula é conhecido por corrupção, por vender o que não é dele, por etc., se calhar a Amazónia pode estar à venda, não é? Não só isso, mas como na área da geopolítica, a França foi cercada aí pela China e pela Rússia nos seus, vamos dizer assim, territórios ultramarítimos, né? Inclusive nas antigas possessões coloniais na África e tudo mais. E aí ele precisa garantir aí um suprimento de urânio, né? Embora o urânio tenha caído bastante aí no preço no mercado internacional, a energia nuclear ficou muito barata e eles escondem essa informação, ele também está querendo garantir aí o seu suprimento de energia, tendo em vista que a França tem aí a boa parte da sua matriz energética, praticamente, acho que são 75% a 80% em nuclear. Então ele precisa garantir esse combustível. Nada melhor que vir ao mercado fazer as compras, né? Aqui, tipo assim, te dou uma banana e você me dá urânio, né? Mais ou menos assim aqui no Brasil. Exatamente, mas vê-los ali de mão dada naquela lua de mel foi incrível. Nojento. Exatamente. Professor, então ponto da situação. Na década de 70 era glaciar, não veio. Na década de 90, 2000, o aquecimento global, afinal não veio. Então agora estamos nas alterações climáticas. E as televisões então agora estão a fazer o resto com esse alarmismo. Por exemplo, vou-lhe pedir só que comente a imagem que eu lhe vou mostrar, que é o telejornal. Antes era verde e agora está amarelo. Temperaturas mais baixas com fundo amarelo, vermelho, assustador. Quando as temperaturas eram normais e altas, um fundinho verde. Isto é tudo pensado, tem a ver com a psicologia de massas, não é? Sim, tem que lembrar isso, que inclusive eles trabalham muito, né, em cima disso. Você vê propagandas, por exemplo, que querem trazer a sustentabilidade, tem sempre uma orquestração de música, de imagens, né, para mostrar como isso é bonito, etc. e tal, e ao mesmo tempo tem a inversa dessa moeda, que é você vender o terror. Então, ver qualquer tipo de temperatura, os valores são vermelhos, né? Esquentam, mostram. É interessante quando a gente vê as variações dos satélites também, né? Esse mapa é colocado todo mês. Você vai ver lá a alteração de temperatura de 0,05, quer dizer, está falando de centésimo de grau, já está lá um amarelinho. Aí passa para 0,1, já está um vermelho, né? Então, eles vão assim, de centésimos de graus, eles já vão colocando temperaturas quentes, fervendo, parece que a pessoa vai então torrar. É como você vai ver, bom, aquilo ali é ridículo. Aí você joga para década, é o mesmo valor. Então, sempre é para fazer a venda do medo, né? Lembra que esse pessoal trabalha em cima dos grandes medos da humanidade. A morte, a mudança e o futuro, né? Então, como o professor Joseph Campbell elencava, quem trabalha com esses três grandes medos da humanidade, quem trabalha com os mitos, controla as sociedades. É o que eles estão fazendo o tempo todo, né? Isso é o tempo todo. Então, a mídia aí, né, a janela, que é as televisões, os telejornais, eles estão aí ajudando a convencer as pessoas. E aí a gente sempre pergunta, mas você tem alguma memória climática ou meteorológica do passado? Aí as pessoas esquecem que alguns meses atrás passaram frios terríveis, esqueceram das geadas, esqueceram tudo. E aí eu falo assim, bom, como é que eles computam isso? Parece tinha um desenho aqui no Brasil que era do Pica-Pau, né? Que ele fazia uma divisão, ele dava assim, 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim. E parece que esse negócio de colocar 1, 2, 3 é só para quente, né? Porque para frio eles parecem que não computam nada, nunca computam nada. Então isso fica meio que assustador, né? Quem que está controlando esses sensores, esses dados? A gente sabe que os caras manipulam bastante essa informação. Exatamente, falou na imprensa. Já vamos agora ver aqui exemplos disso, porque se na década de 70 tínhamos os principais atores de Hollywood a fomentar aquele medo daquela forma sobre a era glaciar, veja, por exemplo, as revistas da altura, a Time, isto eram revistas da década de 70, como é que uma pessoa não ficaria alarmada, porque na altura não havia muitas revistas, não havia muita oferta, eram pouquíssimas, quando as grandes revistas diziam, vem aí The Big Freeze, o grande congelamento, The Big Freeze, umas capas atrás das outras, preparem-se. Portanto, a mentira já começou nessa década, mas agora, o professor falou muito bem que eles continuam a fazê-lo de outra maneira, com esses
jogo psicológico, como vimos ali naquele telejornal em que metem aquelas cores vivas. Isto, agora em Portugal tem caído muito este tipo de notícias e vou-lhe pedir que comente o sol, sempre o sol, ou então pessoas a beber água em fontes, e dizem que 2023 bateu todos os recordes, foi o ano mais quente dos últimos 100 mil anos. Agora eu vou-lhe perguntar, professor, como é que eles foram medir há 100 mil anos atrás? Como é que eles foram ao tempo de Jesus medir? Como é que eles sabem que foi dos últimos 100 mil anos? Como é que é possível? Explique-me lá. Eu já vou dizer logo de... É que eu não consigo entender. Eu já vou dizer logo de cara para todos os seus telespectadores que essa informação é fraude, ela é uma mentira completa, porque só nos últimos 10 mil anos, ou seja, nosso período do Holoceno atual, aqui do nosso interglacial, as temperaturas começaram muito mais quentes no passado. Tá? Então, esse nosso período interglacial atual, que já está durando aí uns 12 a 13 mil anos, né, ele começou bem quente e ele vem resfriando. Então, qualquer temperatura que suba aí não é nada perto do que nós tivemos no passado. E bem recente, né? Nós temos aí o minuano, o romano e o quente medieval. E esse é o nosso último período quente moderno, que tem aí mais ou menos uns 100 e poucos anos só, esse período de agora, porque nós acabamos de sair de uma era extremamente fria, aí um período muito frio que foi o século XIX. Tá? Então, nós estamos dando graças a Deus que esses últimos 100 anos foi um pouquinho mais quentinho, porque estava muito pior, e principalmente para vocês na Europa. Para vocês é muito pior. O hemisfério norte ele tem uma resposta climática rápida. Então, você vê, chega um verão, o verão é quente e seco, né? Porque tem muita continentalidade. Chega o frio, ele é um frio úmido e bastante baixo, temperaturas muito baixas. Eu estava ontem escrevendo um pouco sobre a Rússia, é assustador o negócio lá, né? As temperaturas vão e voltam. Mais frio do mundo e depois já não é. De Moscou, assim, eu fico assim em pasmo, porque você tem que usar médias, então a gente usa as médias, ok, põe média, mas aí você vê assim, mas tem verão que vai dar 30 graus e vai ter verão que vai dar -2. Eu falei assim, então, olha só como são loucos, né? Então a média para nós lá fica a média do umbigo, como eu sempre falo, porque cada quadro meteorológico acontecendo dentro de uma estação muda bastante. Então isso é mentira, tá? Primeira coisa. Segundo a pergunta do senhor Sérgio, eu pergunto assim, como é que a gente sabe isso? Existem proxies, existem algumas assinaturas que são colocadas nos estratos de rocha, no gelo, em pântanos, em dendroclimatologia, nas grandes árvores, nas árvores que a gente chama as árvores Matusalém, né, tipo as grandes sequoias, tudo mais, você tem aí registros, você pode chegar a 6 mil, 8 mil anos em árvores, e mais nos estratos de rocha você tem muito mais informação, de lama também, e principalmente o de gelo, que pelo menos aí quase 1 milhão de anos para trás. Então a gente já sabe sim que os interglaciais do passado foram muito mais quentes do que o nosso atual. Então, isso é interessante, Sérgio, porque a gente ainda tem muito gelo no planeta Terra, porque esse interglacial é um dos mais vagabundos perto dos outros. Tá? Tem muito gelo porque não esquentou o que tinha que esquentar. Ele tinha que esquentar mais, porque os outros interglaciais, as temperaturas estavam de 6, 8, 5 graus, uma média, essa média louca que eles fazem, do que o atual. Então, o nosso é muito frio ainda. Não? A temperatura média, tem um site muito interessante que pega informações mais de aeroportos, então é uma informação muito mais fidedigna do que o que está na mão desses cientistas que manipulam pra caramba. Sai a média acho que a cada 20 minutos sai a média do planeta com todas as estações, então tem mais de 8 mil estações. É bem interessante. Sabe quanto está marcando agora, meu caro Sérgio? 14,3 graus. 14,3 graus é quente aonde? Quer dizer, não chegou nem no 15 que o Arrhenius calculou isso no final do século passado. Não, no final do século XIX, desculpa. Né? Então, nem no 15 lá que o Arrhenius calculou, nós chegamos, nós estamos abaixo. Aonde está esse aquecimento? Só está nesses computadores, só estão nas notícias, né? Porque os caras estão manipulando. E as manipulações são tão grandes que eles colocaram agora esse aquecimento do final do século XX como superior ao que aconteceu dos anos 30. E é mentira, eles manipularam essa informação. Nós temos os dados originais e depois o DIS da NASA manipulou isso, falando que fez correções, né? Aquele tal de revisionismo que acontece na história, também está acontecendo um revisionismo científico. Mas como? Nos dados, sabe? Os caras estão garimpando os dados para ficar mudando. Então é assustador isso daí. Nós estamos assim com ideologias enfurnadas em tudo que é lugar, inclusive nos dados agora, né? Então
Então, a manipulação de dados assim, é assustadora, eles vão colocando qualquer coisa e tentam forçar esse aquecimento. Como? Tirando simplesmente os dados de temperaturas baixas. Eles estão realmente tirando esses dados de temperaturas baixas para poder forçar esse aquecimento, porque as próprias pessoas constatam, mas não é possível. Foi um inverno muito frio, teve muita nevasca. Como é que isso não interfere nos dados no final das contas? Né? Alguma coisa aconteceu. Por exemplo, eu já peguei uma fraude no serviço no Bureau Australiano de Meteorologia, que as temperaturas, quando chegavam em um determinado patamar de frio, simplesmente a estação meteorológica parava de registrar. Então, assim é fácil fazer aquecimento, né? Pois, martelando os números, que é uma expressão que usamos aqui. E não podemos esquecer que, por exemplo, a Groenlândia, que agora é uma imensidão de neve, já foi uma floresta tropical e na altura não havia humanos e, portanto, não foi a ação humana que forçou essa alteração. Mas falou aí dos anos 30, agora aqui em Portugal tem saído muitas notícias que o mês passado, o mês de maio, foi o mais quente da história. Aqui em Portugal tem estado um frio horrível, tem sido uma primavera terrível, mas as pessoas têm a memória curta, porque, por exemplo, nós temos este jornal de 1930, e o professor falou da década de 30, onde nós temos ali uma parte que diz que ao sol estavam 62 graus. 62 graus, que é impensável agora nós imaginarmos 62 graus. E então, isto é doentio, porque de facto querem-nos convencer de algo que sempre aconteceu. Deixe-me agora mostrar-lhe então, porque estávamos a falar aqui da imprensa, vamos então ver como é que está a ser então esse jogo psicológico, além das cores dos telejornais, né? Também então um metralhar completo da mente humana com notícias atrás de notícias sobre alterações climáticas. Para quê? Para o nosso cérebro se habituar a este termo. Professor, veja só aqui uns segundinhos, isto é só na CNN. Climate crisis, climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Warming climate. Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate emergency. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate solution. Climate change. Climate change. Climate crisis. Climate change. Climate change. The George Floyd moment for climate. Climate change. Climate crisis. Global warming. Climate change is real. It's the climate crisis. Climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. The planet is on fire. É impressionante, né, professor? Vê-se que eles receberam as ordens de cima, né, do Fórum Económico Mundial, do Grupo Bilderberg, os seus amos deram a ordem e eles estão-se a portar bem, estão a ser meninos bem comportados e a cumprir as ordens perfeitamente. O que é que sente a ver Isto foi só na CNN, só aqui nos últimos tempos. Perfeito. Eu, quando ministrava aulas de mudanças climáticas, tinha uma aula que era sobre a parte geopolítica, a ONU, etc. e tal, né? Eu costumo dizer que a ONU tem um armário do terror mundial, o que ela pode assustar o mundo, né? Então, antigamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a guerra termonuclear global, né? Então eles abriram o armário, tira só o guerra termonuclear e põe em aquecimento, né? Então ficou aquecimento global. Depois, a gente lembra que a partir de 2001, né? Em vez de ser climate change, era terrorism, né? Terrorismo. Todos os telejornais dos Estados Unidos e depois pelo mundo era terrorismo. No Brasil não pegava tanto, mas tinha notícia de terrorismo o tempo todo. E aí, né, agora ficou aquecimento global e mudança climática, lembrando que nós tivemos, claro, né, a fraudemia no meio do caminho, que foi um anexo aí desse armário da ONU. Então, simplesmente varrer a cabeça das pessoas com essas bobagens. Agora, uma coisa importante a gente ressaltar. O que aconteceu de fato nos últimos 40 anos? O nosso monitoramento sobre o planeta aumentou. Então, de fato, aumentaram os fenômenos ou será que aumentou o registro dos fenômenos? Não dá para a gente, por exemplo, comparar as temporadas de furacões antes dos anos 70 com os pós-anos 70. Porque um monte de sistemas aconteceram no Atlântico, imagina então no Pacífico, que é 1/3 do planeta Terra, e nunca ninguém sequer viu, meu caro Sérgio. Imagina só, não tínhamos satélites, não tinha nada. Se você tivesse uma embarcação lá, ela ia registrar algum vento, etc. e tal, mas ninguém conseguiria realmente classificar aquilo se era um furacão ou não. Né? Com o advento do satélite, que você consegue fazer as imagens do planeta, você começa a ver muito mais coisas.
Então, primeiro que nós temos que ressaltar, nós estamos monitorando melhor os fenômenos da natureza, e segundo, como a gente consegue reportar isso com uma grande velocidade, eles estão utilizando isso não de forma benéfica, mas para colar os seus discursos. Então, incêndio sempre teve, seca sempre teve, altas temperaturas nós sempre tivemos em tudo que é lugar. Urso polar perdido no mar, nós temos de monte, né? A Susan Crawford, que é a professora que estuda ursos polares, assim, é uma exímia professora sobre esse assunto, sabe tudo sobre urso. O urso chama urso marítimos, o bicho nada que nem um louco. Tá? Então tem reporte de urso que nada 200 quilômetros, cara. Aqui a gente não nada nem 2 quilômetros, imagina um bicho nadando um negócio desse. Tanto é que orca come urso, né? Porque ele tá nadando lá, a orca passa, oba, comidinha, ursinho fofinho, né? Come urso. Né? Então, sabe, todas essas coisas já existem. Aí o pessoal começa a relatar essas coisas, mas com um viés de que isso é um problema, quando na verdade isso não é. Todas as coisas acontecem. Agora aqui no Brasil começa o Pantanal. Eu já falo, olha pessoal, o Pantanal vai secar, vai queimar, e o ano que vem vai chover, vai inundar tudo e vai voltar tudo de novo. E é o que acontece. Então, há 3 anos atrás, com super laninha, secou, queimou, sumiu tudo. Meu caro Sérgio, bastou voltar as chuvas, o negócio subiu 2, 3 metros de água. Voltou tudo, a vegetação toda voltou, então está começando a queimar tudo de novo. Sibéria, aconteceu a mesma coisa 3 anos atrás. Queimaram várias partes das florestas, a pessoa, não vai voltar nunca mais. Ok, chegou as chuvas, passou 2 meses, a vegetação voltou toda. Toda a vegetação voltou. Aí fala assim, como é que não volta, gente? Não existe isso. Os ciclos de fogo fazem parte da natureza, as chuvas, os ventos. É um planeta incrível. É um planeta vivo. É um planeta vivo, em constante mudança e que manda. E totalmente. O planeta é que dita as regras, não é? Exato. E o que sofre isso. Exatamente, o professor falou aí da ONU, das Nações Unidas, porque é de lá que vêm as diretrizes nefastas, aliás todas, desde a ideologia de género, desde a questão pandémica, é de lá que vem todo o mal. E o António Guterres, o secretário-geral, mudou agora o discurso recentemente e usou um termo ainda mais alarmista, que é, estamos numa era da ebulição global, ou seja, professor, agora já não vamos ter calor, agora vamos fritar, literalmente, vamos fritar, temos que pôr aqueles papéis de alumínio. Vamos aqui ouvir então o líder máximo, quem dá as ordens às televisões para fomentar o medo, então agora a dizer que vamos fritar. Vamos ouvir uns segundos. For vast parts of North America, Asia, Africa and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Então, boa notícia, já não vai aquecer. A boa notícia é que já não temos aquecimento global. Bom, não é? A má notícia é que vamos morrer todos fritos, não é? Pois é, como a gente acabou de falar, né? A temperatura de 14,3, 14,4, os caras estão falando em ebulição climática. O ar está irrespirável, pelo amor de Deus. Assim, é assustador. Como é que uma pessoa dessa consegue fazer um tipo de discurso desse, né? Que não tem nenhum embasamento científico? Os cientistas dizem que é inequívoco. Que cientistas? A turma vendida do IPCC, porque nós temos várias frentes aí de cientistas que falam exatamente o contrário, mas esses não podem ser ouvidos, né? Temos lá o CO2 Coalition, nós temos os amigos da ciência, né? Friends of Science, nós temos, qual que é o outro? Tem mais um também. Temos Patrick Moore, temos Clintel, o Clintel, o Climate Intelligence, né? Então, vários grupos de cientistas, eu faço parte de alguns desses, nós assinamos documentos, mostramos, trazemos dados. Inclusive, tem gente do lado de lá que está metendo pau neles, né? Que foi o caso do professor Ray Bates, que falecido, né? Que era irlandês, fez os modelos, fez tudo seguindo a patota, né? Só que aí ele chegou a uma temperatura que era menos de 1 grau. Aí não serve, né? Porque não faz a tal da ebulição climática. Então a gente vê que até os deles mesmos eles rejeitam
quando a coisa não serve para fazer discurso. Então, assim, está muito claro para qualquer pessoa que, com mínimo de informação, de ver que isso daí é uma fraude, isso não se sustenta. A professora, acontece? Sim, acontecem. Tá? Então, as coisas acontecem, a gente sabe que isso acontece, alguns têm alguma previsibilidade, outros não têm, mas isso é recorrente. Então, agora, para vocês aí no Hemisfério Norte, em Portugal, vai ter, né? A alta do Açores vai ser empurrada, vai colocar o cotovelo dela para cima de Portugal, Espanha, ela aumenta. Então, esses tipos de fenômenos acontecem sempre. O que difere é que de ano para ano pode ter um aumento, pode ter uma redução, pode passar uma sequência de anos aumentando. Por exemplo, uma coisa que eles ficaram apavorados é que de 1998 até 2014, a Terra parou de esquentar, inclusive ela resfriou em alguns pontos. Eles chamaram do hiato climático, hiato meteorológico, hiato climático, e falaram assim, não, isso, vocês não podem fazer um recorte de dados dizendo isso. Eu falei, escuta, se você ficou 17, 18 anos emitindo CO2 e as temperaturas pararam, isso é mais do que prova, e prova assim, escancarada na cara das pessoas, porque isso é muito recente, acabou agora, faz pouco tempo, né, de que isso não serve. É mentira, a hipótese não tem fundamento científico, as temperaturas não continuaram acompanhando o CO2. O CO2, vocês só falam que sobe, as temperaturas caíram ou se estabilizaram e ficou por isso mesmo. Mas depois tivemos um El Niño gigante 2015, 2016, de novo caíram as temperaturas e agora nós tivemos um super mega El Niño, né? Vai saber se esses satélites estão medindo isso ou não, que destoou aí 1 grau da média, né? Olha só, de 1 grau da média, quer dizer, só um fenômeno oceânico atmosférico que envolve o Oceano Pacífico, que é 1/3 do planeta Terra, ele manda nessa conversa aqui, ele fala assim, não, vou esquentar e acabou, né? E pronto, agora já começou a cair, você vê lá, despenca, a temperatura começou a despencar. Como é que pode isso, né, meu caro Sérgio? Então, não tem sentido. Se você tem essa hipótese, ela tem que se sustentar. E é interessante que eu queria fazer só um rápido comentário quando você mostrou os dados de frio. Por que o frio trazia muito mais medo? Porque isso também é fato. Quem mata é o frio. O calor é muito mais difícil de matar. E eu recentemente escrevi um artigo mostrando isso com os dados que nós temos do mundo inteiro, né? Que o número de mortes é quase de 9-1, 9 de frio, 1 para calor. E aonde que as pessoas mais morrem de frio? Ao sul do Saara, no Sahel, porque lá não tem como se blindar do frio, né? Então, mas é como assim? Você é o sul do deserto, as pessoas morrem de frio? Porque durante o dia, calor, você tem um jeito, o corpo trabalha muito bem com calor, mas no frio o corpo não vai trabalhar, não tem onde ter um combustível para esquentar, não tem uma lenha, não tem uma árvore, o cara está no sul do deserto, aí morre de frio, né? Então, veja só, 9-1, tá? De morte de frio para calor. É assustador isso, da onde que esses caras estão falando. E outra, né, que tinha um ex-presidente do IPCC que rompeu com o IPCC, falou, olha, quando vocês ficarem pelados no deserto durante a noite e sobreviverem, eu acredito em aquecimento global. Exatamente. E por falar aqui ainda no António Guterres, há outro pormenor aqui mórbido, que eu já vi várias notícias que dizem que, por exemplo, o gelo no Ártico tem estado a aumentar, tem sido uma grande notícia, ao contrário que na Antártida tem vindo a reduzir. E então o que é que eles fazem? Quando o gelo derretia no Ártico, os gurus climáticos, como vimos ali em 2009, viraram as atenções para lá. Agora que o gelo aumenta lá, eles viram-se para a Antártida, onde o professor já esteve várias vezes, e vou convidá-lo, antes de comentar, a ver aqui o António Guterres, que então agora virou o caminho e as atenções para a Antártida. Vamos ver o que é que ele diz. Quedé muy impresionado con la información que la plataforma de hielo alrededor de Antártida en septiembre medía 1.500 kilómetros cuadrados menos que la media de los últimos años. Una área equivalente a Portugal, Espanha, França e Alemanha juntos. Bom, o que ele falou é uma grande mentira, porque, na verdade, está reduzindo de tanto que cresceu, porque ele não está falando que de 2007 até 2015 esfriou tanto na Antártida, mas tanto, e cresceu tanto o gelo, que essa média subiu. E nós tivemos, então, uma média que quebrou as marcas dos anos 70 e 80, que o senhor Sérgio acabou de falar para vocês, que era de período de frio. Então, como é que pode, em plena ebulição climática, em pleno aquecimento global, a Antártida está quebrando recordes de marca de frio?
Né? 2021, na estação Amundsen Scott, no Polo Sul, de novo, marcas recordes de frio. Como é que pode? Em 2021. Então, vejam só, essa conversa não conta, né? Lembrando, 2013 quebrou o recorde de gelo, 2014, 5 dias seguidos, em pleno verão. Em pleno verão, o gelo estava enorme. Então, é normal de que isso agora reduza, porque cresceu demais. Né? Então, essas flutuações, e nós estamos falando de flutuações na plataforma de gelo, que é a parte mais variável da Antártida. As grandes geleiras continentais, né, que são bem diferentes das geleiras que nós temos no hemisfério norte, elas vão muito bem, obrigado, na sua derivação sazonal. Às vezes um ano é um pouquinho mais rápido, o outro ano é mais devagar. A reposição de neve foi muito acentuada desde 2007, lembrando que as geleiras têm um outro padrão, tá? A coisa que acontece nas geleiras são relativas a 100 anos atrás, então tudo que está depositando de neve agora vai começar a aumentar daqui 100 anos, então tem um atraso entre elas. As pequenas geleiras é mais curto, né? Então às vezes são só 10 anos, só 50 anos, mas na Antártida não. Então esqueçam, o próprio IPCC fala que para o planeta Terra ficar livre de gelo, a temperatura média precisa ir lá para 20 graus Celsius, está lá no quarto relatório. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Tão cedo não vai, com certeza. Mas deu conta que deste fenómeno de quando... Porque o gelo tem... Ora sobe no Ártico e diminui na Antártida, ou ao contrário, aumenta na Antártida e sobe no Ártico. Deu conta que eles viram sempre as atenções para o local onde reduz, mas nunca vão noticiar, nunca vão lá presencialmente, como fez o Guterres, dizer, olhem, boas notícias, aumentou o gelo aqui no Ártico. Não, quando é ao contrário nunca dizem, pois não. Sim, e é interessante também que eles sempre olham lá no mar de Ross, que é um lugar que varia bastante. Quando eles vão para o mar de Weddell, você tem a plataforma Larsen, né, quando ela rompe, é que ela está tão grande, tão pesada, que ela mais não consegue se sustentar na sua própria estrutura. Então o mar vai batendo por baixo, né, vai erudindo aquele material e ele não se sustenta mais, ela rompe, ela quebra. Aí eles fazem um enorme alarde falando que isso é aquecimento global. Isso não é, simplesmente é uma dinâmica que o gelo tem, aquilo ali quebra e fica lá, ele não sai passeando por aí. Tá? Dificilmente você tem um iceberg monstruoso navegando. E existe um serviço de navegação de iceberg já de muitos anos atrás. Quando eu era estudante, a gente fazia esse estudo, tá? Então a gente pegava por rádio, marcava a posição dos grandes icebergs para onde eles tinham, para onde eles estavam navegando, porque você tem aí toda a rota de navios aí no cone sul aí do planeta, né? No hemisfério sul. Mas esqueçam, né? Isso não vai acontecer do mundo ficar livre de gelo, nem no Ártico e nem no Antártico. Se fosse no Ártico, até ia ser muito melhor, né? Porque ia abrir um monte de rotas comerciais para o pessoal do Ártico e economizar bastante combustível, né? E ao mesmo tempo vocês iam ter muitas áreas para agricultura. Então não está acontecendo nesse exato momento. Exatamente. De tudo saem sempre coisas boas e coisas más. Exatamente, quando a Groenlândia era uma floresta tropical, a vida que lá tinha e tudo mais, tornou-se gelo, pronto, apareceu no outro lado. Mas é engraçado que até o próprio urso, a imagem do urso dentro de um iceberg fininho, se tiverem ursos felizes em plataformas gigantes, eles não tiram fotografia. Mas está o urso rodeado de água, já aparece. Isto é de facto incrível. É uma lavagem cerebral, isto é quase demoníaco, é quase satânico, porque é tão requintado. Só que eles às vezes são apanhados, professor. Eu vou-lhe aqui... Diga. Quero só fazer uma colocação interessante, né? Que quando a gente vê os bichos em cima dos growlers, que são essas pequenas plataformas de gelo, você pode verificar em todas as imagens, o dia está muito ensolarado. Então, o que acontece? Esses bichos, eles gostam de tomar sol, como qualquer bicho, como o seu cachorrinho, como as pessoas gostam. Então, pode ver todas as imagens. Eu já falei, pessoal, peguem as imagens e vejam. O dia está ensolarado. Você vai ver pinguim, foca, né, que fazem isso na Antártida, e os ursos fazem isso no Ártico. E lembrando, eles não ficam dando sopa para as baleias orca que pegam eles. Né? Então eles ficam sempre protegidos. E eles estão lá dormindo, estão descansando, ou estão comendo, estão caçando, mas eles ficam em cima desses growlers, estão dando uma descansadinha e tomando aquele sol gostoso, né, do verão do Ártico. Né? Que para eles é um paraíso. E eu gosto de lembrar que o pessoal fala, não, os caras estão morrendo de calor, etc. E tal. Aqui no Chile tem
tem um pequeno zoológico em Santiago, temperatura de 25 graus Celsius positiva, e o urso está lá no bem bom. Então o pessoal acha que porque esses bichos estão adaptados ao frio, que eles têm que ficar lá. Não, eles não vão ficar lá, eles só são adaptados, eles usam aquele ambiente para poder caçar, etc. e tal, mas eles vivem muito bem em ambientes mais quentes, né? Os pinguins têm um pouco mais de problema por causa de algumas bactérias, mas também eles conseguem viver, não é todo mundo que morre por causa dessas bactérias em temperaturas mais altas, tá? Então, sempre lembrando isso para as pessoas, né? Tem gente que pega o pinguim, ele chega aqui no Brasil, eles enfiam ele no gelo, coitado, o cara morre, né? Pois. Ou seja, o urso também tem direito ao seu tempinho, porque às vezes o urso, se calhar, quer estar sozinho, não quer confusões, quer ir para o seu iceberg, apanhar o seu solinho e é logo tornado um mártir. Mas, professora, cada vez mais esta gente está a ser exposta, e o facto de nós estarmos aqui a falar de tudo isto com factos, estamos a mostrar factos e vídeos e registros, jornais, nós temos isto não é imaginação, e por cima o professor tem décadas de conhecimento. Esta gente começa a ser exposta, e até eu tenho aqui a 60 segundos de um vídeo onde um diretor da CNN admitiu em câmara oculta que, de facto, esta é a nova narrativa encomendada. Porquê? Porque, segundo ele, o Covid já não vende. E como é que ele foi apanhado? Ele foi apanhado por repórteres que deram a entender que ele ia a um encontro amoroso, só que a pessoa com quem ele se ia encontrar era uma repórter escondida que lhe tirou essas informações. Então vamos ver aqui, o repórter da CNN a admitir mesmo que agora a ordem dos seus mestres, dos seus amos, é bater nas alterações climáticas, que é o novo Covid. O Covid já não vende. E ele próprio vai dizer, o medo vende. Então vejam como isto é tudo negócio, é tudo narrativa, dito por eles próprios. So, climate change overload. Be prepared, it's coming. Stories, like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change is going to be the next COVID thing to see. We're gonna hone in. I love it. But that's a fair thing. But to commit to that as a network. Do you think it's gonna be just like a lot of like fear, like climate? Yeah, fear sells. Pois é, não é a verdade que vende. O medo vende. O medo vende, não é? Porque tudo bate certo, o medo vende. É exatamente. E é novo Covid, como eles próprios dizem, é o novo Covid. Portanto, eles têm que ter. A humanidade precisa de sempre de uma narrativa de medo, eles precisam de manter sempre uma narrativa de medo para manterem as pessoas controladas, vulneráveis, enfraquecidas. E o medo climático abrange tudo, porque, como vimos há bocadinho, uma cheia, uma enchente, alterações climáticas, um dia mais quente do que o outro, alterações climáticas, tudo isto, se calhar, para depois no futuro chegarmos, para depois chegarem às restrições de transporte, ou seja, limitações do número de viagens que uma pessoa pode fazer, confinamentos climáticos, manter outra vez o rebanho no seu estábulo, não é? Acha que o caminho vai por aí? Sim, já inclusive você tem painéis que não são políticos científicos, mas são painéis privados que trabalham nas cidades inteligentes, né? Então vão transformar as cidades em grandes campos de concentração, grandes prisões. E a gente fala isso e as pessoas não aceitam, né? Mas são passagens bíblicas, por exemplo. Né, as cidades dos 15 minutos, não é? Está a falar das cidades dos 15 minutos. Exatamente. Nós temos um controle gigantesco. Por exemplo, onde a minha mãe mora, nós estamos vendo câmeras sendo instaladas em todos os quarteirões. Né? E a Bíblia é muito claro quanto aos olhos da serpente, e eu vou falar aqui em exclusividade aqui no seu canal. Esses totens, eles têm, inclusive, umas figurinhas que parecem escamas, e, pasme, meu caro Sérgio, eles colocaram uma fita LED verde por trás do totem. Então, você vendo aquilo, parece literalmente uma cobra em pé, né, olhando para todo o quarteirão. Então, veja só que eu acho que onde a minha mãe reside já é um laboratório, porque é muito esquisito você estar nas ruas públicas, que quase não tem movimento, e você ter um totem desse a cada esquina, praticamente, monitorando tudo. Então, veja só, como a China faz aquele monitoramento de indivíduos, estamos caminhando para isso. Essa ONG é composta por mais de 200, 300 empresas de computação, de etc. e tal, empresas privadas. É um novo painel, é igual o IPCC, só que é o IPCC das cidades inteligentes.
né? E eles mesmos colocam no seu site de internet, no seu sítio de internet, colocam que eles estão lá atendendo demandas governamentais. Bom, estão atendendo demandas governamentais ou estão criando essas demandas para os governos acessarem os seus serviços, né? Com esses propósitos nefastos de cercear o direito civil das pessoas, né? Então, não só os direitos civis, né, mas agora sim os direitos naturais das pessoas de poder andar, poder circular, poder fazer tudo o que você tem aí direito, né? Você tem a sua liberdade. Então, cada vez mais estão tolhendo essa liberdade, né? Você não vai andar, você vai ter que ficar preso dentro de casa. E é claro, né, a história da Covid foi um grande laboratório planetário e eles vão tentar fazer isso sim, né? As pessoas não estão acreditando, mas só vão dar conta quando a coisa acontecer. E então eu só gostaria de lembrá-los, estou há 20 anos falando de todas essas coisas, tanto da parte climática quanto da parte geopolítica e da nossa guerra espiritual, que nós estamos em cima disso, que são forças demoníacas que estão trabalhando contra a humanidade. E vejam que, até agora, tudo que eu falei vem se cumprindo. Então, por que você vai duvidar das outras coisas que eu estou aqui prognosticando para vocês que vão acontecer nos próximos anos? Vocês acham que não vão acontecer? Bom, os cenários são muito piores. É o que eu me restringo a não colocar esses cenários em público aqui. Mas as coisas são muito piores do que eles vão fazer e a gente sabe que isso está sendo planejado. Essas pessoas não gostam da humanidade, eles odeiam a humanidade. Então você acha que uma pessoa que entende que o mundo está superpovoado, está realmente preocupado com a sua saúde? É uma pergunta que você tem que fazer. Ele está realmente preocupado quando ele inventa uma inoculação nova, quando ele inventa um que você tem que comer, ou quando ele inventa que você não pode mais sair de casa, que é para o seu bem, para a sua segurança e para a segurança do planeta, porque se o planeta sucumbir por causa do clima, você vai sucumbir. Então, voltando, fechando o que a gente falou lá no começo, vamos matar a humanidade para salvar a humanidade, né? Esse é o final, né? É aquela cobra comendo o rabo, né? E percebe-se que é uma agenda de escravidão. Nós vimos na pandemia Covid a quantidade de aberrações que aconteceram, desde o próprio certificado da vacinação, que não certificava nada nem ninguém, que eram chantagem, vimos as máscaras, vimos tudo aquilo que símbolos da submissão humana, ferramentas de controle que foram implementadas, e vemos que paulatinamente os nossos direitos foram retirados, não foram repostos na totalidade, é sempre assim. Devemos entrar em essas cidades dos 15 minutos, o dinheiro digital, a carteira digital, onde vai ter todas as nossas informações, que se nós falharmos em algum aspecto dessa carteira digital, com o dinheiro digital carregam numa tecla e cancelam-nos tudo, cancelam-nos o passaporte, congelam-nos a conta, tudo. Ou seja, se não tomarmos a vacina que eles decidirem que temos de tomar, somos uma não pessoa, ou retiram-nos créditos sociais, como fazem na China. Se não cumprimos as metas de carbono que eles acham que nós temos que cumprir, cancela-nos. Se viajarmos demasiadas vezes, se não cumprimos... Isto porquê? Porque nós vimos no Fórum Económico Mundial, professor, eu estive lá este ano, e um dos temas era, de facto, o clima, a emergência climática. Claro, são os grandes globalistas, os grandes milionários estão muito preocupados. Os mesmos que tinham lá mais de 1000 jatos privados, onde eu estive a fazer reportagem, que só nessa semana poluíram o equivalente a 350 mil carros em andamento durante uma semana, sem parar ininterruptamente, para nós vermos como eles se preocupam de facto com a hipocrisia que é. Mas eles lá falam em coisas assustadoras. Eu vou convidá-lo a ver aqui 26 segundos, que é, eles têm já maneiras de criar ferramentas no futuro, medirem o nosso nível de carbono, cada um. Ou seja, se nós até cedermos o que respiramos a mais, se as vacas derem os puns que não devem, lá vamos nós ser castigados. Vamos aqui ver então o que é que os senhores do mundo estão a preparar para nós nesta matéria. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. E o sujeito fala isso com uma propriedade, né? Como se fosse uma coisa maravilhosa. É um crápula, né? Não tem outra coisa para dizer de um sujeito desse que um demônio, né?
E é o CEO do Alibaba, um CEO de um milionário. Ou seja, nós conseguimos aqui chegar agora ao final de toda esta questão, embora haja aqui assuntos que eu ainda quero falar só para terminar, mas chegamos aqui ao final, ou seja, tudo isto se vai resumir novamente a agenda de escravidão, implementação de ferramentas de controle, a submissão, redução populacional, não é? Eles próprios abrem o jogo, só que nós é que temos que ajudar as pessoas a juntar os pontos, não é? Mas tudo acaba nisto. Sim, nós estamos no preto no branco, né? É o período do preto no branco. Ninguém pode dizer que não estava a saber. Não sabia disso. Não. Está tudo preto no branco. Eles não escondem mais absolutamente nada, né? Desde os anos 90 já pararam de esconder muita coisa. Agora já é tudo preto no branco. E aí cria-se uma nova moeda. Em 2015, nas minhas palestras, eu falava, olha, carbono é a nova moeda do planeta. E é o que eles estão a fazer, né? Então, tudo agora vai ser registro, vai ter o equivalente a carbono, e o banco vai ser assim. Então, vai ter dinheiro e carbono. Vai ser, o dinheiro está atrelado ao carbono. Se o carbono zerou antes do dinheiro, o dinheiro fica preso. Olha que beleza para os bancos, né? Você não pode nem mexer o seu próprio dinheiro, né? Porque os bancos viram que você já gastou o carbono. Aí você vai ter que trocar dinheiro por carbono. Então, você tem que encher a pilha do carbono, diminuir a do dinheiro para poder usar. Aí você vai ter que pegar de alguém que não está usando. Você vai pegar sempre de quem? Dos pobres, né? Não é assim? Porque o pobre não tem dinheiro suficiente para viajar, mas ele tem o créditozinho de carbono dele. Então ele vai trocar um pouquinho do crédito de carbono dele para alguém que precisa, que vai negociar isso numa nova bolsa. Enfim, bolsa climática de novo. E quem era dono da bolsa climática era o Al Gore. Né? Era o Al Gore, aquele sujeito que tem uma mansão, né, na praia, na beira da praia. Por isso que eu gosto de dizer que o nível do mar é bastante eugenista, né, meu caro Sérgio? Porque o nível do mar só sobe os pobres, né? Exatamente, ele não teria uma casa ao pé da praia, não é? Exato, o nível do mar só sobe. Agora parece que foi, não sei se foi uma ilhota aqui no México, agora foi recente, não tem nem um mês, que desalojaram todo mundo por causa do nível do mar que estava a subir e colocaram eles num assentamento no continente. Meu caro, era uma rocha que os caras colocaram simplesmente todas as residências deles debaixo, de pessoas pobres em cima daquilo ali, e é óbvio que qualquer vento que aconteça no mar, o mar vai bater as suas ondas e vai derrubar a casa das pessoas. Então, não tem nem como dizer que aquilo é nível do mar, porque não é. Senão, realmente, eu estou falando, o nível do mar é eugenista, ele escolhe, né, quem que ele tem que matar, e é sempre pobre. Então, é Tuvalu, as ilhas lá da Polinésia, que só tem pobre, só ataca lá. Na mansão dos grandes milionários não acontece. E a gente mostra isso em várias imagens do planeta inteiro, que isso é uma falácia. O nível do mar continua sendo a mesma coisa. O IPCC fala que subiu 20 centímetros. Aonde está esse 20 centímetros? Você não vê isso em lugar nenhum. E a prova cabal que isso não aconteceu é que em alguns lugares do planeta você tem marés que são extremamente altas. Elas mudam 10 metros. Né? Fundo bem no Canadá, sobe 10 metros em uma pré-mar e uma baixa-mar e uma alta-mar. Monte Michel, na França também. O mar sobe e desce, né, a ponto de colocar o leito da praia a 18 quilômetros de distância. É um absurdo. Então, se você tivesse uma variação só de 20 centímetros, que seja mais ou menos isso daqui, nesses lugares isso é muito grande, isso expande demais, porque a amplitude é registrada. Então, como isso não acontece, é fraude que o mar subiu. E tem centenas de imagens por aí. Eu mesmo tive um documentário que eu fiz no litoral de São Paulo, voltei até o século XIX, as praias estão no mesmo lugar, as rochas estão no mesmo lugar, e nada aconteceu. Tem imagens, fotos, mostrei, e tá lá. Cadê o nível do mar que subiu? Quer dizer, às vezes é engraçado que a evidência está na frente do olho das pessoas e elas usam o ouvido e não usam os olhos. Como esta imagem, olha, tenho aqui esta imagem. Esta imagem da Estátua da Liberdade, nós confrontamos isto com imagens de há 100 anos atrás e a água está exatamente no mesmo ponto. Professor, a estátua não tinha que ter a água pelo menos ali já nos pés, de acordo com estas teorias catastróficas, não tinha que estar ali nos pés? Tinha que sim. E tem na Tasmânia, né, o capitão James Clark fez uma marca numa rocha na Ilha do Diabo, não, Ilha do Demônio, né, que eles chamam, na Tasmânia está lá marcado, e, no mesmo lugar, não aconteceu absolutamente nada, e o pessoal, claro, você queria todas as derivações de lua, etc e tal, né, para ser a mesma situação, tá lá, mesmo lugar, o mar não subiu. O Macaulay, que era um oceanógrafo americano, que já falecido, ele falava assim, a última coisa que o mar tem é nível, porque você tem tanta coisa que está interferindo
nos oceanos e nos continentes, que você ficar falando que o mar tem nível é patético. Né? Só o El Niño muda o nível do mar em 50 centímetros, que era o pior cenário que o IPCC desenhou lá no relatório número 4. Depois eles subiram para 80 centímetros, porque viu que 50 não assustava ninguém, né? Já que o mar já fazia isso naturalmente, né? Subia e descia 50 centímetros. Mas se ele já sobe 50 centímetros, como é que você está falando que isso vai ser um problema? Não, é 50 centímetros permanentemente. Não sustenta não, isso. É doentio. Este fomento do medo é inacreditável, porque, por exemplo, aqui em relação à Estátua da Liberdade, vou-lhe mostrar agora mais outro interveniente, porque isto são muitos intervenientes, são os artistas, como vimos, os de Hollywood, são os jornalistas, são os influencers, mas depois as próprias televisões convidam pessoas a dedo, os especialistas, né? Não convidam o professor Ricardo, os especialistas, para vir dizer isto. Vejam o que é que em 2015 este especialista dizia em relação à Estátua da Liberdade, que dentro de alguns anos, a esta velocidade, como é que a Estátua da Liberdade, onde é que ela teria água? Veja bem, são 20 segundos. Ora, you know, I tell people, this wakes them into. Here in the New York metropolitan area, I say, if we lose the ice caps, you know how high the water will be? I say, maybe a couple of feet. No, it would come up to the Statue of Liberty's elbow, the one that's holding the Declaration of Independence. That's where the waterline will be. Esse aí é um garoto propaganda, né? Ele é um garoto propaganda. É da turma do Carl Sagan. Da turma do Carl Sagan. Isto foi em 2014, ou seja, mas viu que eles próprios se riam do disparate que estavam a dizer. A água pelo cotovelo da Estátua da Liberdade. Eles próprios riam de nonsense, não é? Mas é isto que depois passa em sinal aberto em mainstream, não é? Passa, sim. E aí, esse é um dos piores eugenistas que nós temos aí, né? Trabalha para a turma do Rockefeller, que são os donos do mundo. Você vê lá a Fundação Carl Sagan, que tem lá... E Jorge Soros também patrocinam esta gente, né? Sim, já patrocina há muito tempo, né? Muito tempo. Exatamente. O Carl Sagan, inclusive, é um dos caras que fez essa hipótese do efeito estufa, fez a hipótese do inverno nuclear por causa das bombas atômicas, que foi derrubada pelo Freeman Dyson, que não tinha nenhum fundamento, ele simplesmente não tinha oceano no modelo do cara, então a poeira ficava rodando na atmosfera e nunca mais ia assentar, sabe? Então, os caras gostam de fazer política, eles não gostam de fazer ciência, eles fazem política, né? E aí usam a ciência como subterfúgio. Então a ciência virou uma ferramenta geopolítica, é pior. Hoje a ciência é mais um processo de dominação e ela é uma nova religião, né? Você acredita mais na ciência do que você acredita em Deus. Então já começa tudo errado por aí. E depois contratam também meninas mimadas, aqui como a Greta Thunberg, que fez esta previsão em 2018, que um cientista de topo está a avisar que se as alterações climáticas continuarem assim, a humanidade vai acabar, a menos que nós paremos de usar combustíveis fósseis nos próximos 5 anos. Passaram 5 anos, professor, isto foi em julho de 2018, chegámos a junho de 2023, e ninguém parou de usar combustíveis fósseis, a humanidade não acabou e a Greta apagou este post no Twitter, este tweet, porque fez figura de ursa. Mas ela fazer figura de ursa, de otária, que é uma expressão que nós usamos aqui em Portugal, é algo que acontece muitas vezes. Todos nos lembramos destas imagens assim. Wie sieht's denn aus mit der Badstraße? Isso é muito fraude, né? Isto é antes dela filmar, antes de filmar, não é? Porque ela nas fotografias aparece levada em ombros com uma ar de assustado, mas antes estão todos ali a rir e a combinar. Então, já podemos começar a gravar, pegas naquele braço, pegas naquele... Professor, isto é... Eu fico doido com isto. Imagina, porque eu estou há 20 anos nessa doideira. Então... Pois, o professor já viu isto, já viu. É que eu comecei recentemente a perceber-me da Matrix e da mentira em que estamos metidos, mas isto é como o professor diz, isto é uma luta espiritual, isto é satânico, isto não é, isto se calhar transcende-nos, não é? Isto
É interessante que a própria Bíblia, né? Interessante que a própria Bíblia compra um livro, né? Você compra um livro e ele já te relata todas as regras logo no primeiro capítulo. Então tá lá no Gênesis falando assim: olha, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter colheita, vai ter todas essas coisas. Não vai mudar isso. Vai ter variações? Vão ter, mas vai ser assim. Depois que Deus acabou com o mundo com águas, ele prometeu: o nível do mar nunca mais vai passar das praias. Inclusive ele fala: o mar vai rugir, o mar vai sacudir, vai não sei o quê, mas ele não vai passar do seu limite estabelecido de praias. Que quando ele fala isso, são o quê? São os ciclones, são os ventos, né? São os ciclones tropicais, os ciclones extratropicais que atacam a costa. Então, cabe a nós ter resiliência para saber, o mar vai ser bravo nas partes costeiras. Não vou colocar minha casa dentro do mar, não vou pôr em cima da areia, né? Tem que tomar todos esses cuidados. O Japão tem tufões, ele se prepara para aquilo. Então, está tudo já relatado. Então, quando eu comecei a fichar a Bíblia o ano passado, eu comecei a fichar e comecei a colocar essas coisas, muita coisa que a gente encontra de meteorologia, de clima, tá tudo lá. Eu comecei a falar, gente, já estava dito isso daqui. Então a gente vê que eles precisam utilizar da parte do meio ambiente como um grande problema. E na própria Gênesis, de novo, está dizendo, não, o homem é que manda nessa coisa. É ele que manda na natureza, é ele que manda nos bichos, é ele que manda em tudo, certo? Vão ter as variações, porque precisa ter variações. Imagina esses globalistas se tudo não tivesse variação, eles iam controlar tudo, então precisa ter variações para sair do controle do homem. Então já está dizendo, está deixando bem claro que o homem não tem controle sobre essas grandes esferas, essas grandes forças da natureza, ele tem que usar então a inteligência para se adequar a isso. E ao mesmo tempo a Bíblia também fala que nós temos que ser bons mordomos, então não tem essa idolatria ao planeta, idolatria à natureza. Nós temos que ser o que? Usar a inteligência de como administrar essas coisas. E nós estamos passando essa administração que nós ganhamos, né, de Deus para fazer, para essa gente que trabalha para Satã. E as pessoas não estão entendendo isso. Me desculpe usar um pouquinho do seu programa aqui, mas eu uso todas as entrevistas para passar esse papel que é importantíssimo. Você seguir a agenda ambientalista, você está seguindo a agenda satânica. O ambientalismo é contra a existência dos seres humanos no planeta Terra. Eles querem fazer do planeta Terra um novo Éden. Eles querem fazer isso, né? Então, os humanos não podem estar aqui. Tem que estar só um grupo, uma elite que se diz aí elite, porque eles não são elite de porcaria nenhuma, que querem tomar conta e poucos seres humanos vão ser os seus escravos. Nós temos que quebrar esse ciclo. Então, não adore natureza, se adore a Deus. Você não pode, você tem que adorar o Criador e não a criação. A criação é um meio material para a gente usufruir. Eles estão invertendo isso. É mãe natureza, é mãe terra, é mãe não sei o quê. Idolatria, não tem mais nem dia de santo mais agora é dia de foca, urso, boi, dia da camada de ozônio, não sei o quê. Então veja como eles vão mudando, né, as coisas e as pessoas estão comprando isso. Então a gente sempre está alertando pastores, padres, evangélicos, todo mundo. Cuidado, já estão enfiando isso nas igrejas, né, desviando os cristãos da sua verdadeira adoração, para adorar planeta, adorar Gaia, que é essa sujeitinha aí que a gente chama ela de sacerdotisa de Gaia, do capeta, né? Ela já anda até com essas coisinhas aí. Então, o ambientalismo virou uma nova religião de adoração à natureza, que é aquele velho paganismo de anos e anos atrás, né? Então, quando você aborta um filho, meu caro Sérgio, não tem nenhuma diferença de oferecer a criança a Moloque. Não tem nenhuma diferença. Então, eles conseguiram, através da ciência, mudar tudo isso. As pessoas não enxergam, né? Mas não tem nenhuma diferença. Então, eu sempre aproveito essas oportunidades para colocar esses pontos assim para as pessoas tomarem um choque. E tem que tomar mesmo. Nossa, eu nunca tinha pensado que quando as pessoas estão elogiando o aborto, ao não ter filhos, ao não ter nada, essas coisas, era uma oferenda a Moloque. E né, quando você faz lá, como é que paga o imposto climático, é o quê? É o dízimo da igreja deles. A igreja... Exatamente, dessa religião satânica. Exatamente. Tal como eles falam a respeitar tanto a natureza, mas depois desrespeitam a natureza com a agenda trans, a quererem a empurrar as nossas crianças e jovens para mudanças irreversíveis de sexo que os vão impedir de ter filhos. Portanto, isto é absolutamente demoníaco. Mas aqui, terminando aqui o assunto do clima,
Há uma coisa que nunca mais ouvi falar e eu cresci a ser atormentado com isso. Eu nasci em 1979, portanto, na década de 90, atormentavam muito com o buraco do ozono, mas isso desapareceu. Esqueceram-se ou já não interessa, professor? Já não há buraco do ozono? Esqueceram-se? Já não vale a pena bater nesse assunto? O que é que se passa? Vou te falar uma coisa importantíssima que passou batido, não é preciso escrever sobre isso, que é interessante que nós tivemos 3 anos de laninha, né? Então baixou muito a temperatura do hemisfério sul, baixou mesmo, fomos recordes quebrados de frio na Antártida, e o que aconteceu no mesmo ano foi a maior anomalia negativa de ozônio na Antártida. Isso passou batido. Da história dos satélites, foi uma das maiores que nós tivemos. E eles tiveram o disparate de dizer, porque o IOTP é um painel que continua a existir, né? Que eu sempre falo, essas burocracias da ONU nunca mais desaparecem uma vez que elas estão implementadas. E aí eles relataram, nossa, realmente foi gigante, horrível, só não foi pior porque nós temos o protocolo de Montreal que tirou os gases refrigerantes. Mentira! Né? Quer dizer, não existiu isso, os modelos deles não conseguiram prognosticar essa anomalia gigantesca, e veja só então que a natureza sempre fez essa anomalia na saída do inverno, sempre tem, todo ano tem esse negócio, e eles ficam dizendo que essa é uma coisa que vai fechar, né, em 2050, em 2080, agora estão jogando isso para mais além. Não, nunca vai fechar. Sempre vai ter uma anomalia de ozônio na saída do inverno antártico, porque simplesmente não tem sol no inverno. E o ozônio precisa de radiação solar para existir. Então, veja só, esse aqui é o caso mais clássico de que eu sei que existe um evento na natureza, ele vai acontecer todo ano, portanto, a minha lábia serve para falar, olha, ele está lá, e aí eu acuso esse fenômeno natural de ser provocado por alguma coisa dos seres humanos. No caso ali, os gases refrigerantes. Certo? Mas acabou, não tem mais os CFCs. Cadê? Por que a anomalia do ozônio sempre existe? Em setembro vai ter de novo. Né? Porque sempre tem. E os puns das vacas. Mas deixa-me aqui mostrar-lhe aqui 2 notícias. Eu tenho aqui 2 jornais portugueses. Os mais conhecidos é o Expresso e o Público. Dão a mesma notícia separada por 3 meses sobre o buraco do ozono e é oposta. Veja bem, vou-lhe mostrar. Então, do lado esquerdo diz, isto foi de novembro de 2023, buraco da camada do ozono aumenta a cada primavera do sul há cerca de 20 anos. 3 meses depois, o outro jornal diz, buraco do ozono está a fechar, uma recuperação notável, confirma relatório da ONU. Ou seja, eles próprios se desmentem uns aos outros. Isto está separado, esta notícia está separada, por alguns meses, porque foi de janeiro a novembro, ou seja, uns 7 meses. Mas isto é a prova que eles próprios nem sabem o que é que andam a dizer, não é, professor? É interessante que, janeiro, que você tem o ápice de radiação solar, você tem o dobro do ozônio de qualquer outra parte do planeta. Eles não mostram isso. Então, por exemplo, se a unidade Dobson... Nem informam ninguém. Não informa. A média do Dobson, quando o Dobson descobriu isso no Ano Geofísico Internacional, ele declarou, nossa, as anomalias na Antártida são naturais, 57 nós estamos falando, hein, pessoal? Não tinha gases de refrigerante, não tinha nada dessas coisas. Né? Era incipiente, praticamente só tinha alguns lugares nos Estados Unidos. Então, eram naturais e eram diferentes do que acontece no hemisfério norte. Então, para vocês aí também acontece. Só que isso eles não querem falar. Por quê? Porque é uma anomalia mais singela, dada a configuração do hemisfério. Então, de novo, o ozônio também tem uma assinatura hemisférica por causa da própria configuração do planeta. A gente falou muito disso em um monte de aulas. Emocional, pessoal, não é só o clima, não são só os oceanos, tá? O ozônio também, a circulação de correntes oceânicas, tudo é diferente. É como se o planeta Terra fosse em 2, um do hemisfério norte e um do hemisfério sul. Hoje eu já vejo como 3, tá? Um do hemisfério norte, um do hemisfério sul e um da faixa tropical, porque são totalmente diferentes, é muito diferente. Tá? E aí, quando chega em janeiro ali, que eles mostram aquela imagem, eles omitem, claro, você tem uma carga de radiação solar gigantesca, né? O ozônio que tinha praticamente sumido vai para 150 unidades Dobson e pode até zerar, ele vai para 500 unidades Dobson, até 600 em algumas medições, que é o dobro da média. E eles não falam isso, eles simplesmente omitem isso. É assustador. Omitem forçosamente.
E com isto tudo, chegamos então ao facto de demonizarem o ser humano por ser o culpado aqui destas alterações climáticas, mas o professor Ricardo já não está sozinho. Eu tenho conhecido aqui, partilhado até vários outros climatologistas também, que têm lutado contra esta farsa climática. Um deles chama-se Ian Plimer. Eu vou-lhe aqui convidar a comentar aqui uns 40 segundos. Governments have been stupid enough to uncritically accept what our so-called climate scientists say. And in fact, what they're saying is that our models, which we can never prove and we'll never be around to see that they work, our models are telling us we're going to fry and die. Yet when you make measurements, which they totally ignore, you get the exact opposite. So viewers, if you hear some spurious claim about how the world's going to end or you're not allowed to eat barbecue sausages or whatever, it is normally the opposite, the exact opposite. Now, I can show that from evidence, and you should, being a natural sceptic, which is what we have to be. When the Mormons knock on the door, you've got to be sceptical. We're sceptical about everything else except climate. So almost everything we're told in the Socialist Morning Herald in Sydney or the Pravda upon Yarra in Melbourne, the exact opposite is the case. Tudo mentira. Tudo o que nos disserem sobre o clima, tudo mentira. Desconfiem dos Mormons, desconfiem do resto, mas do clima não, é tudo mentira, né? Eu sempre coloco assim, né? Eu coloco um espectro, assim, né? Eles gostam de falar de direita e de esquerda, né? Então eu faço um espectro também da parte do clima, né? Eu sou o extremo cético, lá da ponta quase caindo da barra. E o professor Ian Plimer também está lá, tá? Então, porque tem gente que está no meio que fala, não, o CO2 faz alguma coisa, mas é insignificante. É gente que já trabalhou para o IPCC e hoje é cética porque viu que tem outros desdobramentos, né? Então, esse espectro aí tem muitas nuances, né? Eu já estou lá no final da escala, quase caindo da escala, porque não dá para medir. O professor Ian Plimer também é um desses que fala, e ele é geólogo. E o que ele bate no negócio de Mauna Loa, que é a estação de medição de CO2 que está no Havaí, veja só, a estação foi colocada lá no Ano Geofísico Internacional para medir o CO2 que era emitido pelo Oceano Pacífico, livre de interferências humanas. Aí eles usam uma estação que tem o propósito de falar que, olha, é só CO2 do oceano, não tem nada a ver com os humanos, como referência da emissão dos humanos. Então, é totalmente despropositado, está saindo do propósito do que a estação foi construída. E eles não estão nem aí, não falam nada. Sem falar das edições, né? Tem um vulcão, Mauna Loa é um vulcão, 80% das amostras têm que ser descartadas. Então, o professor Ian Plimer, realmente, ele traz assim, informações bombásticas, drásticas, é geólogo, ele sabe muito bem que o clima foi muito pior no passado. Isso aqui é uma amenidade que nós estamos vivendo hoje, e o pessoal está fazendo todo esse terror. De causa. Ele fala com conhecimento de causa enquanto geólogo de renome. Temos também outro, aqui, Brian Catt. Vamos ouvir aqui Brian Catt. But a lot of people are panicking, aren't they? Yes. Are they right to panic? No. They should relax, basically, simply because if they were to go and look at the natural history of the Earth, which has all been unravelled since these climate myths were created by the UN, they'd find that actually what is happening now is almost totally normal. And the Earth, on the short term, forget ice ages, that's a confusing thing, but for the last 10,000 years, which is a short warm period within an ice age cycle, it goes up and down about a degree at the equator, 2 degrees at the poles, about every 1,000 years. And it's perfectly normal. And the rate of rise now, before people start, obviously people might phone in with this one, the rate of rise is not unusual either. It's about 1 degree in a century. And it goes up and down it can go up and down a degree while it's doing that. Yes. And that's a global average over 30 years. It's not the weather. And then it's just to look at CO2 itself, because you know, the sort of the IPCC experts and all the people who, on the other side of the debate, and there are many, many of them, they're obviously really concerned about these rising CO2 levels. But why are you not concerned about rising CO2 levels? Because CO2 has no provable effect on the climate. It's a God thing. You've got the initial statement is CO2 causes the problem, when in fact it probably doesn't. So what they do is they quietly skip around that, ignore the fact that climate changes naturally, feed into their models a causal relationship between carbon dioxide. They haven't proved it.
Sensacional. Tanto o Ian Plimer quanto o professor Cat falaram. Eles falaram assim, você olha para a história do planeta, não tem relação de temperatura com o CO2. Aliás, é sempre ao contrário, a temperatura sobe primeiro e a maior parte do tempo o CO2 vai atrás, depois de 800 anos a 1000 anos, né, principalmente nos registros de gelo, nós temos de Vostok e de outras grandes geleiras. E aí eles vão lá e programam os computadores para falar exatamente o oposto. E aí que é o erro epistemológico crasso, que a gente sempre fala em todas as entrevistas. O mundo real não faz o que a hipótese fala. Então eu programo isso nos computadores para que o computador faça o que a hipótese fala. E aí, a prova de que a hipótese é verdadeira, que o CO2 controla a temperatura, é o modelo de computador que eu desenhei para falar aquilo e não o mundo real. Então fica sempre a grande pergunta para o nosso público. Quem está errado, o mundo real ou o modelo de computador? E o que esses dois cientistas falaram é exatamente isso. Eles provam que é o homem que aquece o planeta, que o CO2 controla a temperatura através de modelos de computador que eles programam para responder, para ser responsivo à hipótese, mas não olham para o mundo natural. E ainda tem a pachorra de dizer, olha, quando a gente coloca os entes da natureza nos modelos, não funcionam. Mas será que não funcionam porque eles não sabem descrever os entes da natureza ou porque não tem associação? Quando você vai ver os modelos de novo, eles não sabem representar a natureza. Eles só sabem representar CO2 sob temperatura, que é o tal do efeito estufa falacioso. Então, de novo, vem essa nova proposta. A nova ciência. E uma nova ciência, como vimos na pandemia também, né? Uma nova ciência unidirecional, onde quem questiona depois é rotulado de negacionista do clima, né? Exatamente. E o pior de tudo, combater o CO2, que é o gás da vida, significa matar a natureza. Vamos deixar bem claro para as pessoas. Se vocês ficam falando assim, eu quero proteger a natureza, vou retirar CO2 do meio ambiente, bom, você está destruindo a natureza. Certo? Porque a atmosfera é o gás da vida, maior... o CO2 é o gás da vida. Mas o importante é que a gente tem que ter as escalas. Gelo e rocha, CO2 está parado, é muito lento, é muito lento. Oceanos é menos lento e a atmosfera é o mais rápido. Então, se não tivesse a atmosfera para fazer todas essas trocas de água e de CO2, as coisas seriam muito mais difíceis. Se fosse um planeta totalmente líquido, né, a vida nele seria de uma outra forma. Certo? Mas como nós temos a atmosfera, então é um vetor de grande mobilidade dentro do extrato geográfico, de todos os entes que nós temos aqui no extrato geográfico. Entes aqui não é um espírito, nada, pessoal, é só falando dos objetos, sim, né? Vamos dizer, os objetos. A atmosfera, então, é o de maior mobilidade, e ela tem esse papel fundamental de rapidamente elevar CO2. E nós estamos passando, né, há pouco tempo atrás, na história do planeta, era pior, nós estamos passando pelo momento em que quase não tem CO2 na atmosfera. Quase não tem, pessoal. E essa suposta elevação de 0,008 que aconteceu nos últimos 70, 80 anos já foi suficiente para a natureza responder com uma abundância vegetal gigantesca. Então, veja, o CO2 só está trazendo benesses e os caras só sabem dizer que traz coisa ruim. E, além de não ter a prova que traz coisa ruim, fica falando que traz coisa ruim. E quando toda a natureza, que eu falo, o mundo real mostra uma coisa, o mundo artificial deles, os modelos, mostra outra. Quem está errado? Né? Sempre temos que mostrar isso para as pessoas. Agora querem tirar, veja só, Sérgio, querem tirar CO2 de dentro da água do mar. Você já imaginou que isso vai acontecer? Se a gente sabe que o fitoplâncton é o principal, elemento biológico, que são as alguinhas, as plantinhas que estão dentro do mar, que fazem toda a abundância da vida. Se você tirar CO2 de dentro da água do mar, que eles são realmente satânicos. Essa gente não tem mais cabimento, né, de ficar ouvindo o que esses caras falam. Tira CO2 da atmosfera e enfia em buraco na rocha, né? O Kill Gates, né? O nome dele agora é Kill Gates, né? Ele está querendo cortar florestas inteiras, enterrar as florestas e plantar outra. Quer dizer, o que tiver de vida biológica lá, doentio, e tal, né? É doentio. Então, a própria OMS, vimos o Tedros Adhanom a culpar a agricultura pelas alterações climáticas, ou seja, a própria OMS.
Mas deixe-me aqui falar aqui sobre o CO2, porque as informações que eu tenho é que a quantidade de CO2 na atmosfera é 0,0006 ou 0,7, ou seja, uma coisa que nem conseguimos contabilizar. E que a responsabilidade do homem nesse 0,0007 seria no máximo 2%, 3%, ou seja, estamos a falar ainda por cima de coisas completamente irrisórias, não é? Confirma que temos tão pouco CO2? A medição, né, é tão pouco que a gente tem que fazer em partes por milhão, né? Então, dentro de 1 milhão de moléculas numa amostra volumétrica, você tem lá 380 moléculas de CO2. Tanto é que ela não faz parte dos constituintes da atmosfera. É chamada gases traços variáveis, pode ter a sua variação, e é traço. Olha, isso aqui é nada do nada do nada. Não, o metano, então, é pior ainda, é partes por bilhão. Você tem 1 bilhão de moléculas para separar 1.800 de metano. Então, o CO2 saiu dos 330 lá no Ano Geofísico Internacional, que era aceito na literatura, foi para 350 e hoje oscila entre 350 e 380. Então, pessoal, no planeta inteiro ainda não é hegemônico isso. E os caras gostam de alardear que foi para 410. Ótimo, tomara que vai. Eu sou a favor de que chegue a 500. Para chegar em 500 está ótimo. Né? Isso assim significa que nós estamos maravilha, vai economizar fertilizante, vai economizar um monte de coisa, porque a própria natureza vai servir o carbono pela atmosfera. Então, estão falando que é 410, mas não, ainda estamos entre o 350 e 380, quer chutar um número bom, 380 está muito bom, e a gente vê isso acontecendo, fertilização por carbono, abundância vegetal em todos os lugares, então as florestas estão se recuperando mais ainda, e pasme, meu caro Sérgio, a agricultura humana dobrou, não só por causa das técnicas que melhoraram, mas por causa dessa mesma fertilização por carbono. Então é mais comida para as pessoas, e eles não querem isso. Mais área verde. E mais área verde. Exatamente. E para fecharmos aqui, para fecharmos isto, aqui é toda a nossa entrevista, porque este assunto do CO2 é de facto importante, porque tem sido o cerne para culpabilizarem, para demonizarem os humanos. Vou-lhe pedir depois só um comentário aqui a Patrick Moore, fundador da Greenpeace, onde ele aborda precisamente esta questão do CO2. E é muito importante que as pessoas vejam, para perceberem que isto não são imaginação. Estamos a falar do fundador da Greenpeace, especificamente sobre o CO2. As I've stated publicly on many occasions, there is no definitive scientific proof through real-world observation that carbon dioxide is responsible for any of the slight warming of the global climate that has occurred during the last 300 years since the peak of the Little Ice Age. If there were such a proof, through testing and replication, it would have been written down for all of us to see. The contention that human emissions are now the dominant influence on climate is simply a hypothesis, rather than a universally accepted scientific theory. It is therefore correct, indeed, verging on the compulsory in the scientific tradition, to be skeptical of those who express certainty that the science is settled and the debate is over. But there is certainty beyond a reasonable doubt that CO2 is the building block for all life on Earth, and that without its presence in the global atmosphere at sufficient concentration, this would be a dead planet. Yet today our children and our publics are taught that CO2 is a toxic pollutant that will destroy life and bring civilization to its knees. Sensacional. Sensacional isso aí. Cirúrgico, aquilo que disse, né? As crianças estão a ouvir nas escolas que o CO2 é que está a matar o planeta, quando o CO2 é o gás da vida. E precisamente aquilo que o professor tinha dito. Um comentário rápido aqui a estas declarações de Patrick Moore, fundador da Greenpeace. Portanto, é alguém que tem batido contra o fim da poluição, alguém que realmente percebe disto também, não é? Sim, e temos que lembrar que CO2 não é poluente, tá? Eles querem colocar como categoria de poluente, ele não é. É o gás da vida, como vapor de água, né? São coisas que a natureza necessita, os seres vivos necessitam, e eles querem controlar tudo, eles querem controlar a água, eles querem controlar o CO2, e você tirar CO2 da atmosfera, então, realmente é acabar com a vida. Ele foi cirúrgico ali, onde ele falou, né? Ele tem uma formação de biologia também, ele conhece bem do que ele está falando, não é qualquer coisa, e isso está registrado há mais de 70 anos. Nós temos aí experimentos mostrando as estufas colocando CO2, não é para aquecer o ambiente, é simplesmente para fazer a fertilização por carbono. Então, 100% aí o que o Patrick Moore colocou
está totalmente correto. E para terminar, aqui de Espanha, Juan António de la Rica também é sobre o CO2, para fecharmos aqui o tema CO2, que é para as pessoas saírem daqui bem esclarecidas. El CO2 en estos momentos es un instrumento de manipulación en manos de la izquierda tremendo. Lo que el panel intergubernamental para el cambio climático ha metido en el cerebro de la gente, que es que el hombre es el responsable del cambio climático y del calentamiento de la Tierra, es falso, absolutamente falso. La atmósfera se enfría y se calienta por razones naturales. Nosotros nos ha tocado ahora vivir un momento en que la atmósfera de la Tierra se está calentando. Bueno, pues no podemos evitarlo, es lo que nos ha tocado. Pero esto de pensar que somos unos malvados los seres humanos y que estamos produciendo nosotros el cambio climático es totalmente falso. Nada más que es un recurso para decir, ¿sois malos? Pues ahora condenados a pagar. Sensacional, Totalmente explica falso. tudo, né? Sensacional. É interessante que a gente viu os outros professores também falando. Nós estamos, né, o que a gente comentou aqui, eles falaram. Nós estamos no nosso período interglacial. As variações de temperatura de 2 graus é normal, é totalmente normal. Só no século passado, século XX, a gente variou. Sérgio, eu peguei o próprio dados do DIS. A menor temperatura e a maior temperatura tem 1,5 grau de diferença, portanto, continua dentro daquele 0,1. Só que a maior parte do tempo, os 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta, fica numa variação de 0,7, para cima, para baixo, que dá aí 1,4, 1,5. Então, eles acham que, imagina você ter um planeta inteiro que nada muda, né? Um planeta que vai de 78 negativo a 70 positivo, as coisas têm que ficar estáveis, perfeitas e paradas. A gente acabou de falar no começo da nossa live, que são trabalhados em potenciais. Os satélites medem fenômenos, então eles estão fazendo uma assinatura de fenômenos. Essa temperatura não é a temperatura de fato das coisas. E foi sensacional que eu esperei sair os 40 anos de medição, fizeram a carta resumo dos 40 anos e acredite, Sérgio, o que acontece? Eles estão simplesmente medindo os grandes fenômenos atmosféricos. Eles têm posição e variação. Eles não saem de lá, em cima dos desertos, em cima das altas pressões, como a que vocês vão ter agora, as correntes de Humboldt, que são extremamente frias, a posição das nuvens no Pacífico, a corrente da CCA na Antártida. Então, uma banana para todos eles. O que os satélites ficaram fazendo nos últimos 40 anos foi registrar as variações de temperatura dos grandes fenômenos do planeta. Eles têm localização, a não ser que o CO2, então, agora, ele escolhe onde ele quer aquecer e onde ele quer esfriar, né? É muito ridículo isso. Então, tá lá, tá assinado, 40 anos depois, modelos esquentam muito mais do que a própria natureza, os satélites e as estações meteorológicas. Então, não existe nada acontecendo. Nós estamos passando por um negócio que a própria ciência climática admite. Alterações, variabilidade climática. Clima não é estável, clima é dinâmico. Ele é regido por 4 fatores estáticos e 2 dinâmicos. Um deles é o próprio movimento da atmosfera, as correntes oceânicas, e os satélites têm registrado isso. Uma somatória gigantesca de 40 anos de dados de aonde estão os fenômenos. E a palavra onde é uma palavra muito poderosa para a geografia, porque marca aonde estão os adensamentos dos fenômenos, e é isso que eles estão a registrar. Mais nada. Claro, eles podem alterar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixa temperatura, dependendo de uma composição imensa de que está acontecendo ali dentro. Mais nuvens, menos nuvens, mais umidade, menos umidade, etc. Eu acho que isso aqui é uma notícia mais maravilhosa que fechou com esse professor espanhol aí falando nada está acontecendo, as coisas flutuam e os satélites mostraram para a gente os grandes fenômenos e suas alterações. Exatamente, e que esta narrativa é um instrumento nas mãos destes globalistas que nos querem enganar. Professor, isto foi uma lição fantástica, esta nossa live passou a correr, batemos 1h40, para mim pareceu-me 5 minutos. Vamos fechar aqui, vamos fechar em grande também, porque tem sido a televisão, tem sido o braço armado desta agenda do medo, como vimos naquela compilação, a CNN, Climate Change, o próximo Covid, e foi na própria CNN que o fundador do canal Weather Channel, John Coleman, conseguiu dar-lhes uma chapada gigantesca. Vamos terminar com este vídeo, para depois então nos despedirmos. CNN has taken a very strong position
on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? What I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple, but that doesn't mean it's right. Ou seja, professor, então o dinheiro compra tudo, compra estudos, compra até quem estiver a pensar como verdadeiramente sobre a ciência, se calhar muda-se para o outro lado, porque senão não vai receber o dinheiro, não é? E falou ali uma autoridade. O comentário final. Sim, sim. O falecido John Coleman foi certeiro nisso, né? Mostrar que 97% dos cientistas, na verdade, recebem dinheiro para fazer isso, né? E essa estatística não é verdadeira, já foi refutada já faz muito tempo, em 2013, 2014, já foi refutada essa estatística, é menos de 1% dos cientistas que apoiam categoricamente dizendo que é o homem ou o causador da mudança climática. Então, minha mensagem final para todos aqui é simplesmente entendam que isso é um jogo geopolítico intenso, gigantesco, que está pegando por todos os países, né, com figuras colocadas lá por Fórum Econômico Mundial ou por esses globalistas que querem exercer o seu domínio e sempre em restrição às suas liberdades civis, né, tirando aí os seus direitos de terem a sua vida como vocês acham que ela deve ser. Então eles querem agora decidir tudo por vocês, estabelecendo aí que a mudança climática é uma meta para salvar a humanidade. Então, finalmente, vamos matar a humanidade para salvar ela dela mesma, né? Então, muito obrigado aí, lembrando a todos que as palavras de Deus já dizem que essas coisas são normais, vão acontecer, e ele garantiu colheitas, verões e invernos, como segue o ritual normal nesse nosso tempo atual. Muito obrigado. Nada. Então, então quem nos vê desse lado já sabem, quando virem notícias destas, é absolutamente falso, é que nem sequer está perto da verdade. Não se deixem enganar, o que eles querem é manipular, levar as pessoas a sentir medo, que é para depois implementarem as suas ferramentas de controle, de submissão, a sua agenda de escravidão. Muito obrigado, professor, por este tempo aqui. Foi uma longuíssima entrevista, muito produtiva. Eu acho que vai ser muito importante para quem nos vê, para deixar de viver no medo, tal como muitos já deixaram de viver no medo pandémico, deixarem de viver no medo climático, na ansiedade climática, porque isto tudo tem a ver com dinheiro, com política e com agendas nefastas, satânicas, guerras espirituais, coisas que se calhar nem todos entendemos. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e até à próxima. Tem sempre porta aberta no canal Sérgio Tavares, porque os seus ensinamentos são verdadeiras lições e aulas para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, abençoo muito o seu trabalho, né? É muito digno o que você está fazendo e mostrando a verdade para todas as pessoas, e abençoo todos os seus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E despeço-me também aqui uma palavra especial para quem nos vê desse lado, para quem esteve quase 1h50, quase 2 horas de transmissão numa entrevista intercontinental do Brasil para Portugal, aqui neste intercâmbio entre Portugal e Brasil de língua portuguesa, para desmontarmos aqui este tema importantíssimo da falácia climática. Muito obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas partilhas, pelo vosso like. Ajudem a pôr um like faz com que o vídeo chegue mais longe e seja mais
recomendado pelo YouTube, porque, como sabem, vivemos aqui sempre naquela censura permanente, naquele asfixiar do engajamento. Portanto, os vossos likes são muito importantes, todo o vosso apoio é muito importante. Partilhem nos vossos grupos, ajudem mais pessoas a perceberem outras mentalidades, não têm outras perspectivas. Não têm que pensar como eu, não têm que pensar como o professor Ricardo, mas pelo menos ver outras perspectivas, porque a televisão caminha-vos para um sentido único. Vocês viram ali climate change. Só faltava aqueles olhar de hipnotismo e uma cenoura à frente. Então vocês agora tirem a cenoura, tirem os óculos, vejam outras coisas e depois pensem pela vossa cabeça. A verdade há de estar, se calhar, nem tanto ali, se calhar ali a meio, mas é isso que nós fazemos e as televisões, infelizmente, não o fazem. Muito obrigado pelo vosso trabalho, pela vossa participação, pela vossa presença desse lado. Um forte abraço. Até à próxima e já sabem, todas as quintas-feiras, 21h30 em Portugal, 17h30 no Brasil, é noite de entrevista. Até à próxima.